Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um Saeng Podcast, o informativo do trabalhador e do educador. Eu sou Felipe Drummond e dessa vez faremos um programa um pouquinho diferente dos convencionais. Afinal de contas, o programa de hoje será uma grande retrospectiva de tudo que falamos no nosso podcast em 2024. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com os seus colegas. E hoje chegamos no nosso 20º episódio, um marco especial que encerra a nossa primeira temporada de um projeto que nasceu neste ano de 2024. Tivemos um ano de muitas conversas, muito aprendizado e momentos marcantes, sempre com o objetivo de estarmos mais próximos de vocês, auxiliares de educação escolar, levando informação e sobre tudo o que acontece dentro do nosso sindicato. Mas antes da gente iniciar a nossa retrospectiva, eu gostaria de lembrar que o Saeng Podcast nasceu de uma iniciativa do setor de comunicação do nosso sindicato, que decidiu expandir a forma de conversar com a nossa categoria e aproveitou o formato do podcast que está em alta. E que escolha acertada que tivemos, não é mesmo? Ao longo dessa temporada tivemos a alegria de receber convidados incríveis, abordando uma grande variedade de assuntos e temas que são importantes para todos nós. E para a gente encerrar com chave de ouro este ano, preparamos essa retrospectiva para lá de especial. Vamos lembrar os melhores momentos, ouvir trechos de episódios marcantes, reviver conversas que tivemos desde o nosso primeiro episódio, que foi uma coisa única para a gente. Então prepare-se para essa viagem no tempo, onde cada corte traz um pedacinho da história que nós construímos juntos. Fique com a gente e vamos juntos celebrar a primeira temporada do nosso Saeng Podcast. Para começar, nós vamos viajar lá para o dia 11 de março, quando a gente estreou o nosso podcast, né? A gente começou as nossas conversas falando sobre as negociações da nossa convenção coletiva, falando sobre os eventos do início de 2024, como tivemos um workshop em janeiro, o café com aposentados, almoço dos auxiliares. Voltamos com o jornal Ponto de Vista, a nossa corrida de rua, campanha de vacinação e, claro, né, a nossa Copa Saeng de futsal. E agora vocês vão ver um pouquinho do que a gente conversou lá em março, né? Quando a gente começou esse projeto, nosso primeiro episódio. Eu estou muito feliz porque a comunicação a gente tem tentado avançar. E isso tem que ficar bem claro para os nossos associados. Além do site, do Instagram, e-mail, nós vamos avançar com um novo site moderno, com um podcast, com o WhatsApp. Então, a gente quer que eles estejam bem informados, né? E o canal de mão dupla, igual você falou. Nós temos e-mail, nós temos telefone, e que participem, que eles sugiram. Aqui mesmo no podcast nós vamos ter entrevistas para tirar dúvida de como requisitar as bolsas, entrevistas com aposentados, entrevistas com pessoas que conquistaram através das bolsas boas carreira de sucesso, né? Carreira profissional. Então estou muito feliz e satisfeito. Em nosso segundo episódio, atualizamos as negociações da nossa CCT, recebemos o diretor tesoureiro Emerson Neiva, que falou sobre a organização da 5ª Corrida de Rua do Saeng e também sobre a realização da 15ª edição da nossa Copa Saeng. Eu lembrei de uma situação, de uma data importante. Nós estamos falando aqui da corrida no dia 7 de abril, no início das competições do futebol. Também em abril, é porque o 8 de abril é a data que nós comemoramos o nosso registro sindical. Então, nós vamos fazer esse ano 43 anos. A Copa, como já foi falado aqui, ela existe há muito mais tempo. E nós ficávamos incomodadas porque não tinha nada que agregasse a mulher. Como eu disse, as mulheres são a maior parte da nossa categoria. E nós tentamos montar time feminino e por várias questões que a gente entende, não foi possível. Então, o que nós pensamos? Vamos fazer a corrida. Que a corrida, a mulher vem, o filho vem, o marido vem, o namorado vem, o associado vem, traz a mãe, traz... Então, agrega.
Eu espero que a corrida esse ano seja um sucesso e que a gente ainda, daqui a 30 anos, os que aqui estiverem continuem fazendo. E não esquecendo que o 8 de abril é o dia do auxiliar de administração escolar e por isso a gente tenta fomentar essas atividades para os auxiliares se sentirem valorizados e não esquecerem dessa data importante, que é um marco na luta pelos direitos dos auxiliares de administração escolar, com o registro sindical, né? Em nosso terceiro episódio, nós recebemos a diretora de Saúde e Esporte, Cristiano Melo Lacerda, que foi um programa que a gente conversou sobre os 43 anos do SAENG. Ele foi ao ar no dia 8 de abril, coincidentemente, o dia em que o SAENG completa o seu aniversário de fundação. Falamos das comemorações tradicionais que acontecem próximos ao dia, afinal de contas, a nossa corrida é o maior exemplo, nossa corrida de rua que acontece no bairro Santa Teresa, que colore as ruas do bairro, sempre próximos à data do aniversário do SAENG. Falamos novamente sobre as inscrições para a Copa SAENG de futsal, a abertura de solicitação de bolsas para o segundo semestre, além da campanha de vacinação contra a gripe, que é tão importante para os nossos associados. Um dado para vocês terem a noção da magnitude desse benefício. Nesse ano, para o primeiro semestre de 2024 e o ano letivo de 2024, nós já distribuímos 7.497 bolsas, né? Que é um número bem expressivo, né? É um benefício que atinge um número grande da nossa categoria, né? A gente sabe que eu vou colocar eu como exemplo. Se eu não tivesse a condição da bolsa de estudos, eu não teria feito o curso que eu fiz. Não teria tido a oportunidade de estudar. Porque estudar é caro. E instituições boas é caro. Então a bolsa é muito importante. Em nosso quarto episódio, falamos novamente sobre a 15ª Copa de Futsal SAENG. Voltamos a conversar sobre a solicitação de bolsa, afinal de contas, dia 22 de abril, que ele foi ao ar, era quase a data limite para essa solicitação online. Também conversamos sobre convênios que são oferecidos pelo sindicato para todos vocês. Nesse dia eu recebi a Carol, que é a nossa presidenta, e o Emerson, que é o nosso diretor tesoureiro. Teve uma outra mudança que a gente falou da outra vez, que é o retorno da Copa ao primeiro semestre, né? A Copa que tradicionalmente foi disputada no primeiro semestre, no ano passado, por pandemia e tudo mais, seu retorno da Copa ao calendário, ela foi disputada no segundo semestre, mas novamente a gente está trazendo ela de volta para o primeiro. Você que participou, vocês dois participaram da reunião técnica. O pessoal prefere mesmo o primeiro semestre? Todos foi unânime essa decisão que eu falei que a gente tinha essa possibilidade de estender para o segundo, mas todos foram unânimes da gente encerrar no primeiro semestre e da preferência. É lógico que a gente pode chegar numa situação, e a gente espera que chegue, com um número muito grande de equipes, que a gente tem que estender para o segundo, né? Imagina só. Uai, isso é legal demais. A Copa é muito legal, né? A Copa, a gente que trabalha internamente lá no sindicato, acho que o período de Copa é um dos que a gente mais tem trabalho, mas que ao mesmo tempo é o que a gente mais tem prazer também tá trabalhando. Sim. Porque envolve final de semana, envolve tudo, mas é prazeroso demais, até porque eu acho que essa é a pegada do esporte também, talvez seja grande ganho para os associados, essa parte esportiva, esse convívio, essa competição, né? Em nosso quinto episódio, voltamos a atualizar as negociações da CCT, afinal de contas vocês sabem, né? É uma negociação muito arrastada que demora mais de um mês. Então a gente foi trazendo a cada episódio um pouquinho do que estava acontecendo na mesa de negociação. Também apresentamos o nosso diretor de aposentados, que assumiu a pasta, Anderson Cláudio, que falou dos diversos eventos para sócios remidos. Além disso, tratamos a saúde dos auxiliares e como o SAENG pode te ajudar. Interessante porque esses eventos com sócios remidos é sempre sucesso garantido. É impressionante, verdade, né? E é claro, né? A Cris falou, porque eu vou estar sempre lá, né? Dando centavo, porque eu, inclusive, já né, não sou sócio remida ainda. Eu vou botar meu nome aí. Eu não fico fora dessa, não. Realmente é emocionante o encontro deles. Ele é fantástico. A lembrança das histórias deles, realmente Vale muito a pena. vai. Sempre muito bom, né, Pierre? Os nossos eventos com eles é assim, de dar gosto. E é muito bom. A maturidade deles, eles alcançaram a experiência, a maturidade.
Então, eu acho isso muito válido. E eu acho, assim, estou chegando agora e já parabenizo o sindicato por pensar nessas pessoas, né? Porque as empresas hoje, quando a pessoa aposenta, ela não tem um plano, ela não tem uma estrutura, ela não tem um plano de desenvolvimento para essa pessoa que tanto contribuiu, porque os nossos sócios remidos, eles contribuíram, como eu disse no início, eles ajudaram as instituições a crescerem. No nosso 6º episódio, como a gente já estava prestes a assinar a nossa convenção coletiva, após a nossa assembleia que definiu a nossa pauta, nós atualizamos a convenção para vocês e no 7º episódio voltamos com a presença da Rogerlan para a gente conversar com a CCT já assinada. Explicamos quais foram as principais mudanças na nossa convenção. Além disso, pela primeira vez recebemos um convidado de fora do nosso sindicato. Foi a doutora Isabel Cristina da Santa Casa, que é psicóloga do trabalho, e conversamos com ela sobre a saúde dos trabalhadores, além de como as empresas promovem um ambiente de trabalho mais saudável e positivo para todos os trabalhadores. O importante é que nas assembleias nós discutimos isso. Nós explicamos para o trabalhador o que está sendo discutido, o que está sendo aprovado, quais as consequências de aprovar, quais as consequências de não aprovar. Tanto, não só essa questão da contribuição social, mas tudo. Todas as propostas que vêm da entidade patronal, elas são abertamente discutidas com a categoria. E o trabalhador que participa das assembleias, eles saem de lá entendendo como que funciona a política. Então, a instituição de ensino ou a empresa, porque isso não acontece só no meio educacional, isso é praxe no meio empresarial, porque isso é uma disputa de poder. As empresas não querem sindicatos de trabalhadores fortalecidos. Quanto menos o trabalhador souber quais são seus direitos e quanto menos souber o que o sindicato te oferece, que tipo de apoio que ele te oferece, melhor para o empresário, porque ele fica ali fazendo a cabeça do trabalhador. E hoje nós estamos vivendo um período que a gente tem acesso a informações. O trabalhador, qualquer pessoa, trabalhador da instituição de ensino ou não, que acessar o site do sindicato, tem acesso a todas as informações. Isso que a gente está fazendo aqui. Exato. Ele não é privado a essa janela aqui, eu não tenho acesso a essa informação porque eu não sou filiado, não. Todas as informações são socializadas com quem entra no site. Então, não há desculpa, eu não sabia que o sindicato existia. A partir do momento que você ouviu a palavra sindicato, você tem que falar, opa, peraí, deixa eu ir lá ver o que esse sindicato, como é que é o trabalho dele. Eu costumo falar que o trabalho em si, ele não adoece sozinho. Ele precisa dessa relação da pessoa com o seu trabalho. E essa relação da pessoa com o seu trabalho vem com o ambiente ao qual ele está inserido. O ambiente de trabalho, ele pode favorecer a sua saúde mental. Em alguns casos, né, que eu escuto, que eu faço o acolhimento clínico, as pessoas falam, o trabalho para mim é terapêutico, porque tem questões pessoais, né, e ali estando trabalhando, o trabalho faz bem, mas tem outras pessoas não, que o trabalho traz um adoecimento. E quando a gente fala de adoecimento, a gente fala de ambientes, né, que muitas das vezes são inseguros psicologicamente falando. Então, o que é um ambiente inseguro? O ambiente inseguro é um ambiente onde as pessoas ali inseridas não têm a escuta, não respeitam, né, essa escuta da pessoa. A pessoa não pode falar, não tem uma relação de confiança entre os colegas, né? Vem muito também da questão da sobrecarga de trabalho, né, de ter que seguir bem na caixinha algo que é inserido ali para uma liderança às vezes mais autoritária. Então, todas essas questões são desafios que o trabalhador enfrenta no seu dia a dia. E eu falo muito que dentro de uma instituição, eu tenho pequenas instituições, porque diz muito da liderança, de quem está à frente ali conduzindo aquele ambiente de trabalho. Então, o desafio, né, que hoje os trabalhadores enfrentam é essa relação com o ambiente ao qual ele se encontra.
Em nosso 8º episódio, os assuntos tratados foram os novos convênios gratuitos de saúde que o SAENG oferece, além da conclusão das obras dos consultórios odontológicos que ficaram prontos para a reabertura. Além disso, falamos também da excursão dos sócios remidos ao Hotel Fazenda Solar do Engenho, onde foram mais de 40 aposentados. Nesse dia eu recebi a Cris e o Anderson Cláudio e foi um programa muito gostoso de fazer. Para o pessoal entender, né? A gente está falando da doutora agora. Isso. A gente finalizou o contrato com a doutora agora. E para substituir o doutor agora, a gente fechou com outras 3 clínicas, não é isso? Isso mesmo. E nos atendeu muito bem, né? Gosto muito de trazer isso, porque o associado foi muito bem atendido no doutor agora. Mas aí, dentro daquilo que nós estávamos procurando, já não dava mais e nós corremos atrás com 3 novas clínicas. Como que isso acontece? O associado ele tem direito a 2 consultas no mês. Gratuitas. Gratuitas. Então, eu vou explicar aqui, no momento que a gente estiver batendo papo, como que ele faz, alguns já estão sabendo e já estão acostumados. Em nosso 9º episódio, convidamos 2 personalidades do nosso sindicato. O nosso diretor de Relações Pessoais, seu Valdemar Moreira Carvalho, e o nosso associado aposentado, Moacir Filho, que trabalhou por anos no SAENG. Batemos um papo sobre como é a vida de um auxiliar de administração escolar, contamos muitos casos curiosos dos trabalhadores e também falamos sobre a criação desde a associação até a transformação em sindicato. O sindicato oferece benefícios que você tem, não é possível, não acredito. Tem benefícios, temos clínicas médicas, temos o fundo de amparo. Hoje, poucas pessoas sabem o que é um fundo de amparo. Mas você entra no site aí, o fundo de amparo pode oferecer para você. E hoje vamos voltar com as clínicas médicas, né? Atendimento clínicos, fono, físio, e odontológica é o mais importante, né? Além das bolsas. Né? Eu acho que as bolsas é importante, sim, para a educação dos nossos filhos. É o futuro dos nossos filhos. E o sindicato, hoje, o SAI, é o sindicato do futuro. Hoje, para quem está me ouvindo, né, eu acredito que vamos filiar, vamos fazer uma coisa diferente. Você jovem, vamos participar mais, né, de manifestos, greves, carreatas, vamos engrandecer o nosso sindicato, porque tanto precisa. E hoje o sindicato é o sindicato do futuro. Em nosso 10º episódio, um programa especial, falamos sobre a 15ª Copa SAENG e tudo que aconteceu na competição, que terminou no dia 6 de julho. O título ficou com a PUC Corel, que na final bateu o Colégio Marista Dom Silvério por 6-5. Participaram da nossa resenha o nosso diretor tesoureiro Emerson Neiva, além do artilheiro da final Pedro, que é da PUC Corel, e o participante do campeonato Charles, que terminou em 4º lugar. O papo foi leve, foi uma conversa muito boa, foi aquela famosa resenha pós-pelada. Acho que vocês curtiram muito esse episódio, afinal ele foi um dos nossos mais assistidos. A gente tinha noção que a PUC teria como ir para frente. Tem jogadores muito bons, Pedro joga muita bola, tá? Tem outros jogadores lá também, o goleiro ajudou muito também nessa... Aí eu vou te perguntar qual dos goleiros. Na final eles começaram com o goleiro e terminaram com o goleiro na linha. A gente estava até brincando, falou assim que o camisa 10, que é o... Como é que é o nome do Gabriel? O Gabriel, ele tava no gol, mas era um goleiro assim que saía distribuir legal, porque é diferente, né? Quando tem alguma pessoa da linha para poder distribuir o jogo, foi interessante essa participação, mas ele pegou mais do que o outro. Ele jogava na linha, jogou na linha a primeira fase toda, aí na semifinal não deu pro Iboí, aí ele foi pro gol. E acaba que ele, com os pés, ele já tem uma facilidade maior, acaba que ele ajudou bastante. Visão de jogo, né? Foi no final, no gol, na final. Foi intencional. Eu tô assim, na hora que eu vi a troca do goleiro, parecia, o goleiro chegou atrasado, né? Porque começou com o goleiro, de repente o goleiro tava na linha, mas só chegou atrasado. Na final, né? Logo na final. Em nosso 11º episódio, nós recebemos o Celso Viana Leite e a Angélica Ribeiro, que são pai e filha. Eles conversaram conosco sobre os benefícios oferecidos pelo SAENG e como eles mudaram a sua vida. Celso trabalhou por quase 20 anos como auxiliar de administração escolar e isso possibilitou que a Angélica estudasse com benefício da bolsa do nosso sindicato. A Angélica se formou em biomedicina e atualmente é empresária e proprietária da clínica Portuá Estética. O sindicato nos proporcionou a dar esse curso, né?
para minha filha, para a Angélica, através da bolsa. Porque, veja bem, um curso superior hoje é muito caro, é muito difícil para uma pessoa de classe, né, média. Né? O que acontece é que o sindicato, com essa colaboração de 40%, no caso, né, do curso superior, veio trazer para a gente um benefício muitíssimo grande, porque ali evitou de que eu me sacrificasse um pouco mais financeiramente, né? 40% é 40%, né? E o curso superior. Então, para nós foi uma grande vantagem, né? E que eu tentei conscientizar muita gente na época lá, que entrasse também para o sindicato por essa vantagem, pelos filhos, né? Como muitos entraram, muitos ainda falta a ter essa consciência, infelizmente. No 12º episódio do Saeng Podcast, nós voltamos a falar sobre os atendimentos odontológicos na sede. Afinal de contas, foi a hora que nós inauguramos. Esse que foi um pedido de todos os auxiliares nos últimos 1 ano e meio, pelo menos, né? Desde no início de 2023, quando a nova diretoria assumiu, a gente respondia, né? Quase que diariamente, né, sobre a volta dos consultórios odontológicos, e no dia 16 de agosto, finalmente a gente pôde dar essa boa notícia para você que é auxiliar. A gente recebeu os 3 doutores que fazem os atendimentos nos nossos consultórios: o Dr. Vinícius Alves, o Dr. Tiago Mota e a doutora Rani Cavalcante. O papo foi muito legal, eles falaram sobre as especialidades, os atendimentos, como que funcionaria, afinal de contas lá é feito de segunda a quinta-feira, das 8 às 16 horas, vocês podem marcar, é só ligar lá no nosso sindicato que vocês conseguem um horário para ser atendidos. E o papo foi muito legal. Eu acho que a gente conseguiu trazer para o telespectador, né, o ouvinte, né, do podcast, um pouco do que a gente tem em mente, do que a gente já vem trabalhando e organizando para oferecer para o paciente. Eu acho que eles vão ser muito bem-vindos, vão ser muito bem atendidos lá, e vocês podem ter certeza. A direção, a presidência do sindicato deixou a gente bem à vontade para fazer o melhor. Eu acho que isso é muito importante, sabe, Felipe? Quando você tem uma parceria onde os seus parceiros, eles preconizam o melhor atendimento, a melhor qualidade do material, e aí você consegue oferecer para o seu paciente o que tem de melhor, porque a gente está falando de saúde, né? Então, de saúde a gente tem que realmente levar a sério e oferecer o melhor possível. E é isso, eu espero que todos busquem o atendimento, que a gente vai estar lá pronto para atender vocês. Em nosso 13º episódio, abordamos um assunto extremamente delicado, mas muito importante, que é o combate à violência contra a mulher. Para o debate, trouxemos convidados muito especiais, a defensora pública Ana Flávia Freitas e a professora de filosofia e doutorada em filosofia medieval, Silvia Contaldo. O papo também foi muito cabeça, esse foi talvez o nosso maior podcast, mas que com essa importância a gente sabe que era preciso dar este espaço para proteger as mulheres da violência. Se você está presenciando, vendo, você que é vizinho, está vendo, presenciando uma violência. Nesses casos, obviamente vai ser uma violência física, né? Porque para você estar vendo, a pessoa vai estar tentando matar a outra, ou está agredindo fisicamente. Chame a polícia, denuncie, né? Pode ser inclusive anônimo, não precisa se identificar, tá? Porque você pode salvar a vida dessa mulher. Seguindo adiante, em nosso 14º episódio, trouxemos convidados ainda mais especiais para falar sobre um assunto extremamente importante, o Setembro Amarelo. Trata-se de uma campanha global que visa conscientizar e prevenir o suicídio. Os convidados foram o porta-voz voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV, Norma Moreira de Oliveira, e o professor e psicólogo Marco Antônio Alves Lobo. Outro dia que a gente teve uma aula aqui no nosso podcast, recomendo muito que vocês, se não assistiram, que assistam agora neste final de ano. Afinal de contas, esse assunto precisa ser abordado e acho que é conhecimento para todo mundo, é uma coisa que todos precisamos ter cada vez mais. Uma coisa que você colocou todo ano o Setembro Amarelo, a gente traz um tema, e desse ano é exatamente isso.
a atenção acolhe. Porque às vezes a pessoa não está legal e a gente está passando por ela, às vezes ela demonstra alguma coisa na fala, na postura, e a gente não presta atenção. Eu acho que é um pouco disso que você falou para o seu amigo, né? Entrou numa crise, busca alguém que está atento, que te ajude, porque a gente só precisa falar, né? Não é minimizando, mas eu preciso falar sobre o que eu estou sentindo. E está muito difícil isso hoje, né? Eu poder falar sem ser julgada, sem ser criticada, sem alguém me dar uma receitinha, sem minimizar a minha dor e às vezes até para me acolher mesmo. Ah, Norma, larga isso para lá. Não é largar isso para lá, né? É me ouvir, me fazer sentir pertencendo. É isso. Em nosso 15º episódio, recebemos o secretário-geral da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil de Minas Gerais, a CTB Minas, Gelson Alves da Silva, e o nosso vice-presidente do SAENG, Marco Aurélio Bizarria. Tratamos de 2 assuntos extremamente importantes para a nossa categoria: a importância dos movimentos sindicais e o início da campanha salarial de 2025-2026. Se você participou, inclusive, de alguma das assembleias, foi nessa época que a gente iniciou, né? O SAENG fez 14 assembleias entre outubro e novembro para definição da nossa pauta para a convenção coletiva. E neste dia a gente conversou muito sobre isso, sobre as necessidades que a nossa categoria tem, e foi um assunto que eu acho que, se você também não assistiu, vale a pena. Afinal de contas, é um assunto que aconteceu no passado, mas que reverberará agora em 2025 para todos nós, trabalhadores da educação. O que eu vejo o seguinte: nesse processo de luta da classe trabalhadora, é fundamental a participação dos trabalhadores e trabalhadoras nas assembleias, nas reuniões, nos seminários que o sindicato vem a promover, né? Porque nesse processo de luta, a formação ela é permanente, porque a reivindicação é permanente, a nossa luta é permanente. Então, que o trabalhador, trabalhadora que está no local de trabalho, está em casa assistindo podcast nesse momento, que não é filiado ao sindicato ainda, filie-se ao sindicato. Participe junto com a sua direção desse processo, que é um processo histórico, e nós fazemos parte da história quando estamos junto com o sindicato, reivindicando, fortalecendo aqui a entidade sindical. Parabéns a vocês, parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras, né? Que essa é mais importante. Parabenizo a direção, mas o mais importante são os trabalhadores e trabalhadoras que dão essa dinâmica ao sindicato e apontam ao sindicato o que é necessário para alteração e mudança no processo de luta. Parabéns e agradeço em nome da CTB Minas. Adentrando o mês de novembro, em nosso 16º episódio, o assunto abordado foi o Outubro Rosa. E que assunto importante, não é mesmo? A campanha mundial de conscientização sobre a importância e prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. Para esse debate, recebemos 3 especialistas no assunto: a médica Ana Maria Massarrude, a psiquiatra e sexóloga Fernanda Araújo e a responsável pela Associação Pérolas de Minas, Maria Luísa Oliveira, a Malu. E outra vez, se eu posso recomendar, esse talvez foi o nosso programa mais importante. E eu falo mais importante porque nós conseguimos tratar com sensibilidade todos os assuntos que permeiam o câncer de mama e os desafios que as mulheres enfrentam. Afinal de contas, 70% das mulheres, quando descobrem esse diagnóstico, acabam sendo abandonadas por seus parceiros. Nesse assunto, eu acho que tocou o coração de todo mundo, né? Os nossos cortes no nosso Instagram, entre outras coisas que fizemos para divulgar este assunto, foram muito bem recebidos e muito elogiados. Então, fique com mais esse corte e a recomendação: se não assistiu, assista, volte lá no nosso 16º episódio, que foi muito legal. Que realmente juntos somos mais fortes, não só, né, pacientes, as associações, os profissionais de saúde de todas as áreas, quem faz a divulgação, né, os meios de comunicação, tudo isso faz com que essa cadeia virtuosa, cria um círculo virtuoso que a gente vá falando e as pessoas vão procurando e vão reduzindo o medo. E é justamente o segundo ponto, é o medo. A pessoa tem que reduzir o medo do câncer, né? Não é ter medo do câncer que vai fazer o câncer sumir, né? E procurar, se por um acaso não tiver o atendimento, procurar em outro lugar, né? Não se contentar com o não da primeira vez.
Estamos quase no fim, viu, gente? Chegamos ao nosso 17º episódio, gravado não, que foi ao ar no dia 22 de novembro. O tema abordado foi novamente um assunto muito importante, o Novembro Azul. Assim como fizemos o Outubro Rosa, nós fizemos o Novembro Azul, que é uma campanha global de conscientização dedicada à saúde do homem, com foco especial na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Para tratar desse assunto, o Saing Podcast recebeu o médico urologista Bruno Melo Santos, que possui mais de 20 anos de atuação na área, e a enfermeira Elisa Antunes Rezende, que é especialista em higiene ocupacional e gestão de segurança do trabalho, além de ser professora de enfermagem do trabalho. O assunto também, que é de extrema importância para os homens, foi muito bem debatido. Ficamos mais de meia hora conversando, trazendo todos os assuntos, respondendo perguntas e questões que são do interesse de todo mundo e que fica a recomendação para, se você não assistiu, volte no nosso 17º episódio e dê o play para você ver e ficar muito bem informado sobre esse assunto tão importante. É um momento importante porque o homem desde cedo ele não tem essa rotina de autocuidado com a saúde como a mulher tem. Então é comum que o homem pare de ir ao médico lá na época do pediatra e só volte a procurar um médico por qualquer motivo, a não ser quando tem algum quadro urgente, mas voltar essa rotina periódica preventiva por volta dos 50, às vezes até mais. Então é importante a gente chamar de volta o homem para esse cuidado. O câncer de próstata é o chamariz, né? A gente está procurando realmente essa doença. Além de ser o segundo câncer mais frequente, ele é o segundo que mais mata, ele só perde para o câncer de pulmão no nosso meio. Então, é um câncer, como você falou, que é curável quando diagnosticado na fase inicial. A enorme maioria das vezes ele é curável. Hoje tem vários tratamentos que a gente pode discutir depois, mas a gente tem que achar esses tumores logo cedo. E, além disso, procurar outros problemas de saúde cardiovascular, de melhora de hábito de vida, etc., aí no homem a partir dos 40 anos, né, pelo menos. Em nosso 18º programa, o tema abordado foram as realizações das 14 assembleias. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que a gente fez o lançamento aqui? Voltamos no dia 29 de novembro para falar o que aconteceram nessas assembleias, que foram feitas em 14 locais de Minas Gerais nos meses de outubro e novembro, para definição e aprovação da pauta de negociação da nossa Convenção Coletiva de Trabalho para os anos de 2025 e 2026. Para tratar desse assunto, recebemos em nosso podcast a presidenta do SAENG, Carolina Andrade Santos, a diretora da Regional Sete Lagoas e Região, Dardane Kermelin, e o diretor da Regional Divinópolis e Região, Irley Eliseu de Souza. O assunto também foi muito importante, afinal de contas, a gente ficou sabendo o que nós vamos levar para a mesa de negociação com o sindicato patronal e como será feita essa conversa a partir de março, abril de 2025. Então, acredito que se você tem interesse no que pode vir por aí, afinal de contas a gente fala que a gente precisa de mais união na nossa categoria, este programa é reservado para você ficar sabendo tudo que será debatido no próximo ano sobre nossa campanha salarial e sobre a nossa convenção coletiva que será negociada. Foram boas assembleias, Felipe, e o que eu vi nessas assembleias foi uma maior participação da categoria, isso foi muito bacana, e uma maior interação da categoria. Todo mundo que estava lá estava participando, estava perguntando, tirando dúvidas com a gente em relação tanto às questões da assembleia, quanto questões do cotidiano do trabalhador nas instituições de ensino, né? Isso é muito bacana porque a gente vê a proximidade da categoria conosco e essa importância da gente estar próximo do associado, próximo da categoria. Então, foi muito bacana, eu fiquei bem satisfeita com as assembleias, né? Fiquei muito satisfeita com a participação de todo mundo, agradeço novamente a todo mundo que foi, né? E foi muito gratificante. É muito bom quando a gente chega em uma cidade que a gente não vai todo dia e a gente é recebido com muito carinho, com sorriso no rosto, cafezinho pronto na hora pra gente, é muito gostoso. E sem contar o tanto de expectativa do pessoal em receber o sindicato lá. Então é gratificante demais.
Por fim, chegamos ao nosso 19º e penúltimo episódio de 2024. Afinal de contas, o último é essa nossa retrospectiva. E em nosso penúltimo episódio, falamos sobre a campanha salarial, novamente, de 2025-2026. E lembrando que no dia 23 de novembro, os auxiliares de administração escolar definiram em assembleia a pauta de reivindicação para essa negociação. Para a gente falar de um assunto que é, né, igual a gente vem falando, que é tão importante, talvez o mais importante para quem nos acompanha aqui a cada 15 dias, afinal o nosso podcast ele é quinzenal, a gente conversou com o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico de Minas Gerais, o DIEESE, Fernando Duarte, além do presidente do SAISU e diretor coordenador da Secretaria de Assuntos Jurídicos da CONTE, Leandro Carneiro Batista, e o nosso vice-presidente do SAENG, Marco Aurélio Bizarria Werneck. Neste dia, a gente pôde falar tudo, elucidar todas as questões, seja de ganho salarial, perdas de direitos que sofremos nos últimos anos, desde a reforma com o Michel Temer até os dias atuais, e conseguimos tratar tudo com tranquilidade para que vocês consigam compreender e saber tudo que está por vir e também tudo que nós estamos lutando para ter. E a luta do SAENG em 2025 é muito simples: nenhum direito a menos e ganho real para todo mundo. E do lado nosso, nós nos preparamos para essa próxima negociação, além de fazermos cursos para diretoria, seminários, nós realizamos 13 assembleias no interior para ouvir a categoria e fechamos com uma assembleia em BH, que foi híbrida, BH e região. Do ano passado para esse, nós tivemos um acréscimo de 34% na participação das assembleias. E preparamos uma pauta que nós vamos apresentar, que vamos discutir. A categoria está muito assim, já perdeu o que tinha que perder, e nós vamos agora lutar para nenhum direito a menos. E agora que chegamos ao fim da nossa retrospectiva, eu, Felipe Drummond, quero agradecer a todos que nos acompanharam durante todo este ano de 2024. Quero pedir para vocês compartilharem, como sempre fazemos, com seus colegas, para que todo mundo fique muito bem informado, para que todos saibam tudo o que acontece, né? A nossa forma de trabalhar, a transparência que o sindicato prega, que essa nova diretoria que assumiu em 2023 prega para todo mundo, e que vocês estejam lá no nosso sindicato com a gente de mãos dadas. Afinal de contas, lá é a sua casa, lá é a casa do trabalhador da educação. Agradeço também a diretoria que nos confiou tantas oportunidades como este sindicato, como esse podcast, quer dizer, que nós conseguimos trazer para a realidade em 2024 e que agora faz parte do cotidiano de você, dos seus colegas, de todos os trabalhadores que estão dentro da escola se esforçando para levar a educação e também para ter os direitos que a gente tanto preserva. Peço que continuem sintonizando, continuem nos ouvindo, continuem compartilhando. Eu sou o Felipe Drummond, agradeço mesmo, que vocês tenham um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e voltamos em 2025. SAENG Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.